Agora vamos falar do Vasco. Vem de 2 vitórias seguidas, vai pegar o Palmeiras hoje fora de casa. É jogo duro. Ricardo Lai, cadê o Lai? Tá aqui, tá lá em São Paulo, na verdade. Traz as do Vasco pra gente aí, Lai. Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. O vascaíno está se permitindo a sonhar, né, com a parte de cima da tabela. O time vem de 7 jogos de invencibilidade na temporada, uma vitória convincente contra o Cruzeiro, vice-líder do torneio, no último fim de semana, pelo Brasileirão em São Januário. Só que hoje tem desfalques importantes. O Carlos Cuesta tem uma lesão na coxa esquerda, não joga. Barros tem que cumprir suspensão, 3º cartão amarelo, também é desfalque. E o Matheus França, que poderia ser uma opção ali no banco de reservas para o decorrer da partida, está com problema no tornozelo. A boa notícia é que o Tietê volta recuperado de lesão, ele era o titular antes de se machucar, e a gente vai ver aí no campinho a provável escalação do Vasco, com o Lucas Oliveira, que deve fazer a dupla de zaga com o Robert e Renan. A lateral esquerda, o Puma Rodrigues, ainda improvisado, está em boa fase o Puma Rodrigues. O Lucas Piton está machucado e na frente, Rayan e Coutinho, com boa fase dos dois, para tentar quebrar um tabu. Tem tabu para ser quebrado aqui, Escobar. Ele tá falando de tabu aí, né? Olha o Fernando Diniz como é que tá feliz. Por quê? Porque o Vasco tá jogando bem, tá quebrando vários tabus. Hoje, contra o Palmeiras, inclusive, o Vasco vai tentar derrubar mais um deles. 2 Vs e uma constatação. Vitória, Vascão! Fernando Diniz está empolgado e com razão, celebrando assim cada vitória do Vasco na temporada. É só o começo. Uma porrada de coisa que a gente tem que fazer. O time, sob o comando dele, conseguiu derrubar algumas marcas negativas em 2025. Por exemplo, venceu pela primeira vez na história o goleiro Cássio, jogador do Cruzeiro, ex do Corinthians. Foi sábado em São Januário. Antes disso, Cássio nunca havia perdido para o Vasco em 18 jogos disputados. Caiu essa escrita. Outras foram contra equipes de São Paulo e em São Paulo. Primeiro, vamos falar daquela goleada por 6-0 sobre o Santos. Foi a primeira vez que o Vasco fez 6 gols em uma mesma partida desde 2008. Pra enlouquecer a torcida do gigante do Morumbi em todo o Brasil! E também foi a primeira vitória por 6 gols de diferença desde 2007. O fim de 2 longos tabus de uma só vez. De novo. 6-0 e é pro Vasco no Morumbi. Curiosamente, também no Morumbi, antes desse jogo, o Vasco de Fernando Diniz venceu o São Paulo por 3-1. Fazia 8 anos que o Vasco não vencia como visitante na cidade. Que jogo do Vasco fora de casa! Esse cenário é parecido com o de hoje, o Vasco atuando como visitante em São Paulo. Dessa vez o adversário é o Palmeiras, que não perde para o Vasco há uma década. A última vitória vascaína no confronto foi justamente no palco do jogo desta quarta-feira. 2015, Campeonato Brasileiro, estádio do Palmeiras, Vasco 2-0. Gols de Rafael Silva e do camisa 10, Nenê. Pra tirar do Fernando Praz e botar de mansinho no fundo da rede do Palmeiras. A esperança do vascaíno em ver mais um resultado positivo tá amparada pelo momento. São 7 partidas seguidas sem perder. Por isso que o homem tá alegre e não esconde isso de ninguém. Vitória, Vascão! Vamos colocar aqui na tela, gente, já os relacionados para esse jogo do Vasco. A gente tem muita coisa para comentar hoje, porque tem muito jogo, assim que é bom, quarta-feira recheada. Tá aí na tela, relacionados, Andrés Gomes, Coutinho, Daniel Fusato, David, Estrela, Euder, Garré, GB, Hugo Moura, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Paulo... Paulo Ricardo. Ricardo, erraram? É o Paulinho, que é da base, mas como já tem Paulinho, colocaram o nome dele. Garoto Paulo bom, Ricardo. ele? É bom, é muito bom. Fez um bom campeonato carioca. Estava sendo pretendido até pelo Atlético Mineiro, mas nesse momento o Vasco não tem intenção de liberar, ainda mais para um concorrente direto. O Puma, Rayan, Robert Renan, Verrete, Vitor Luiz e o Tietê aí, depois de lesão, ainda voltando, bem que a né? produção botou ali que é relacionado ao Vasco, senão eu ia achar que era a escalação do Ancelotti já. Já tem uns 4 aí que Poderia, poderiam né? estar lá. Quem que poderia estar Léo lá? Jardim, Paulo Henrique, Felipe Coutinho e Rayan. Tu viu ele falando, Fernando? Eu vi, ele tá assim, cara, eu já não sei mais o que fazer. Eu gosto dele. dessa sua skin, Pedrosa. É isso, pô. Tem nenhum absurdo. É isso, cara. É isso, cara. É isso. Pau na mesa, Pedrosa. É isso, reage, Pedrosa. Vamos botar a possível escalação aqui?
Aí, tá aí. Podem ter algumas mudanças aí. Então vamos falar? O Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique pelo lado direito, o Lucas Oliveira e o Robert Renan, dupla de zaga. Desse jeito aí que tá mesmo? O Robert no lado dele mesmo, isso, bonitinho? por quê? Vamos lá. Porque ontem você tinha falado que poderia ser o Robert na direita e o Lucas Freitas aqui do lado dele, né, de origem. Porque o Robert, ele se deu muito bem jogando na direita sem problema nenhum. Vamos começar falando da zaga. A questão é, o Lucas Freitas, que vem fazendo até um ano bom, vamos dizer assim. Regular, né? Vamos ano dizer. regular. Ele falhou no jogo contra o Bahia, ele entregou a bola. Ele fez até um bom jogo, mas ele entregou a bola pro jogador do Bahia, o Sanabria, e conseguiu fazer o gol. O Lucas Oliveira, no jogo que ele entrou contra o Flamengo, ele entrou muito bem. Ele teve que segurar uma rabuda, digamos assim, no momento que o Robert teve a concussão, e ele entrou muito bem. Então, o Diniz, ele é o cara que gosta de priorizar quem tá bem, quem tá entrando melhor, quem tá num momento bom. Então eu acho que o Lucas Oliveira tem grande chance de ganhar essa vaga na vaga do Lucas Freitas, e isso é uma dúvida do próprio Fernando Diniz, justamente porque você não vai deslocar o Robert de lugar. Então você mantém um zagueiro pelo lado direito e um zagueiro pelo lado esquerdo. A volta do Tietê, ela é uma volta que o Vasco tomou todo cuidado para ele retornar 100%, porque a volta contra o Botafogo, quando ele se machucou de novo, foi uma volta acelerada muito por conta também da lesão do Jair e pelo teor do jogo ser mata-mata. Então, o Tietê... E por ele gostar de jogo grande, dele ter um mental competitivo, vitorioso, exato, e conhecer bem o Botafogo, mas eu acho a volta foi precipitada. E isso ficou claro, porque ele se machucou de novo. Dessa vez, ele deve iniciar o jogo. A chance é muito grande dele iniciar o jogo com uma minutagem reduzida, até porque tem um Cocão lá no banco de reservas. Ele vai na maré contra, porque que eu acho bom, que é o que a gente sempre defende aqui, quase ninguém faz. Sim. Tá machucado? Começa com ele e vê o quanto ele vai durar, em vez de, eu tenho o quê? Eu tenho 20 minutos pra usar o cara. Sim. 20, também não, né? Mas 45. Eu tenho 45 minutos pra usar o cara, começa com o cara. E é até bom, porque se ele se machucar ou alguma coisa acontecer, você pode trocar. Agora, geralmente, eles fazem o contrário. Eles deixam pra botar no decorrer do jogo, né? Mas o Diniz não leva muito isso em consideração. O Diniz é um cara que é até engraçado, né? Quando o GPS tá apitando no treino, ele acha que o cara tem que continuar treinando? O cara continua treinando. Tira o GPS e continua o treino. Ele é um cara que sente muito o que o atleta vai responder. Se o Tietê falou pra ele que ele tem condição de começar como titular, ele vai colocar o Tietê como titular. Você pode ter certeza. É igual o papo que a gente estava conversando aqui sobre poupar o Felipe Coutinho ou não. Meu amigo, pro Diniz isso não existe. Pro Diniz, o cara, se ele tá bem, ele tem que jogar. O que faz o jogador ganhar ritmo de jogo, ganhar condição física, é jogar. Então, na cabeça dele é isso. E é por isso que o Tietê deve ser titular hoje. O resto é o mesmo, mas... O Puma pelo lado esquerdo, o Tietê e o Hugo Moura. O Hugo Moura como primeiro e o Tietê como segundo. Puder abrir aqui a tela, por favor? Aí, muito bem. Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira pela esquerda e o Verratti lá na frente. Lembrando que o Barros está suspenso, por isso que ele não é titular. Fala, até Felipe. porque, Pedrosa e Fernandinha, ontem a gente mencionou aqui sobre a ausência do Cauã Barros, que pra mim essa é a principal ausência, embora o Cuesta tenha chegado muito bem à zaga do Vasco da Gama. Então o Tietê seria uma peça crucial para essa posição que não vai ter o principal jogador, o Cauã Barros. Que a gente brinca aqui, o Pedrosa brincou outro dia, Pitbull e tal, mas de fato é isso. Desde quando ele chegou, se tornou titular nesse retorno dele, o Vasco não perdeu. Isso não é uma coincidência, porque ele é uma peça importante. Sim. Eu tô com vocês nessa, e eu acho que tem que ouvir o atleta também, porque o atleta pode chegar e falar: ô Diniz, eu prefiro começar. Eu não tenho 90 minutos para jogar, mas eu prefiro começar. E pronto. E a gente está falando de um Tietê, que assim, conhece muito bem o futebol do Fernando Diniz, um cara extremamente experiente, e é um jogo grande. É um jogo importante que com certeza o Tietê quer começar essa partida. E tem a lei do ex. Tem, né? mas tem um outro ponto importante também, nessa parte da frente aí. Aqui, essa linha que você está falando, Ryan, Nuno e Verratti e o Coutinho. O que eu posso trazer de informação para vocês é o seguinte: não se espantem se o Verratti começar no banco. Não se espantem. Já hoje? Não se espantem. O Verratti é um jogador que ele é muito valorizado pelo Diniz, ele é o líder do Vasco, ele é um cara muito valorizado pelos jogadores, muito valorizado. Os jogadores amam o Verratti, ele é um líder dentro de campo, mas já há conversas dentro da comissão técnica sobre a possibilidade de utilizar o Verratti no banco em jogos que você vai precisar de uma exigência física maior, principalmente lá na frente. E o que eu quero dizer é, não tem nenhuma novidade. Para quem acompanha o Vasco, sabe que o Verratti começou no banco contra o Corinthians, no jogo em São Januário. O Vasco perdeu aquele jogo, ele até entrou, fez gol de pênalti e tudo mais, foi o jogo até que se machucou o Tietê se machucou. Foi o Tietê, né? Foi o Tietê que se machucou. O que eu quero dizer é o seguinte: já há alguns jogos, uma conversa entre a comissão técnica e o próprio Fernando Diniz sobre a possibilidade de você poupar o Verratti ou, no caso, botar ele no banco.
Então não se espantem se ele começar no banco hoje. E quem fica no lugar dele? Seria ou o Carlos Andrés Gomes ou o próprio David. São as duas opções para esse caso, Qual porque o Matheus França se machucou. O Matheus França teve uma entorse no tornozelo e ele deve ficar algumas semanas aí parado. Eu, nesse momento, colocaria o Carlos Andrés Gomes, porque para mim o David não tem entrado bem. Os 2 últimos jogos do David, apesar de ser um jogador que eu gosto, é um jogador que entrou mal, perdeu gols, inclusive, tanto contra a Bahia quanto contra o Cruzeiro. Então eu entraria com o Carlos Andrés Gomes. Dito isso, o que eu acho, isso é uma informação que realmente está sendo discutida, tá? No final das contas, a palavra final é sempre do Diniz, sempre. Claro. Você pode sugerir, você pode falar e tudo mais, mas ele tem resolvido manter o Verratti. No jogo de hoje, até por ser o Palmeiras fora de casa, num gramado sintético, não se espantem. Pode acontecer. É isso. Família vascaína, uma ótima tarde a todos. Eu tô chegando com tudo na tarde dessa quarta-feira. Tô chegando com muitas informações do nosso gigante da colina. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Vasco amassar a equipe do Palmeiras hoje, mesmo jogando fora de casa. Eu estou muito confiante de que o gigante da colina possa hoje fazer uma partida espetacular e que a equipe do Fernando Diniz, vocês estão vendo aí na tela, possa retornar para o Rio de Janeiro com os 3 pontos, com a vitória, que é o que todos nós queremos. Então assim, hoje o Vasco, né, terá o Barros, que não vai hoje para a partida, e também o zagueiro Carlos Cuestas também está fora, né? Então aí vamos torcer para que vamos ver o que o Fernando Diniz vai fazer, qual zagueiro provavelmente deve manter o Robert Renan, né? E de volante ali, o Tietê também volta hoje, uma grande notícia para o torcedor do Vasco. Então vamos aí aguardar. Provavelmente o Verratti não deve iniciar a partida de titular, provavelmente deve entrar aí no segundo tempo. Então assim, eu tô na expectativa muito boa de que o Vascão possa fazer uma partida hoje espetacular e que consiga, né, voltar para o Rio de Janeiro com a vitória, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês. E agora falando sobre Mercadão da Bola, o Ryan, né, o Chelsea mira a contratação do Ryan, do Gigante da Colina. Então assim, o time inglês está assim disposto a abrir os cofres para contratar o Ryan. É um baita de um atleta, então tomara que chegue uma proposta astronômica, e se chegar, eu tenho certeza que o Gigante da Colina vai vender o jogador. Deixa aqui nos comentários para vocês quanto será o placar desse grande jogo, para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus e até a próxima!